Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Depois da nosso mês de Ramadã, esperamos que todos os irmãos aí estejam bem, estão a passar bons momentos. Estamos quase no final da primeira dezena, estamos a arrancar a caminho da segunda dezena. O jejum está correndo tão rápido, que você nem consegue perceber quantos dias estão a passar agora. E melhor agora com essa temperatura, não é? Está baixando. Esperamos que também na sua casa esteja bem e rápidas melhores para aqueles irmãos que estão mesmo nos hospitais, rápida recuperação, rápido regresso ao convívio familiar. Mas hoje estamos aqui com a Maulana Osman a nos trazer aqui um tema contundente, este tema que vai dizer ligação entre o jejum e o salat. Há muita gente que não consegue perceber isso, não sabe trazer esta corrente, esta ligação uma coisa com a outra. Então é com isso que nós vamos falar com ele. Desejamos boas-vindas, Maulana Osman, a quem nós desejamos assim um bom Ramadã, esperamos que seja correr em boas formas. E queremos falar do jejum, entre o jejum e o salat. Como é que isso funciona? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pela oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu e nos concedeu a saúde para nós chegarmos ao mês de Ramadã. Pois acredito eu que muita gente ansiaram mesmo chegar ao mês de Ramadã, mas Allah subhanahu wa ta'ala não lhes concedeu este privilégio. Então é um dos favores que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu e a nossa única maneira de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala é fazer um shukr, levantar as mãos e também aproveitar a oportunidade para que Allah subhanahu wa ta'ala possa conceder a cura a todos aqueles que estão a passar por dificuldades, por doenças, muito mais esta pandemia que está a se espalhar hoje em dia com o G20, que Allah subhanahu wa ta'ala dê cura a todos. Amém. Indo ao ponto aqui principal, a relação entre o jejum e o salat. Na nossa comunidade temos muita gente que não conhecem qual é a relevância de praticar e deixar de praticar o salat, assim como também de jejuar e deixar de jejuar. Primeiro é que, como muçulmano, tem que saber quais são os pilares do Islã e conhecer a definição e o que cada pilar nos exige. Isso que é importante, que nós possamos saber o que cada pilar exige de nós. Se um dia, porventura, nós tivermos o conhecimento suficiente que nos faz perceber o que cada pilar do Islã nos exige, acho eu que começaremos a praticar as ações, aquelas que Allah subhanahu wa ta'ala nos obrigou, sem que haja um puxão de orelha, né? Com vontade. E às vezes nós estamos a fazer salat ou estamos a jejuar por obrigação, né? Ou por obrigação, ou por imitar pessoas. Ou por alguma influência. Por alguma influência. Mas o Islã não pode ser por isso. O Islã tem que ser por livre, espontânea vontade, né? Que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempre que ele convidasse alguém para aceitar o Islã, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chamava a pessoa para a paz. O Islã é paz. Então, se é paz, nós temos que estar dentro da paz e nos sentirmos confortável com a paz. Agora, quando nós praticamos o jejum, ou que relevância tem o nosso jejum sem a prática do salat? Ou que relevância tem o nosso salat sem o jejum? Isso que nós temos. Logo no mês de Ramadã. Logo no mês de Ramadã. Como eu havia explicado antes, que a maior parte de nós corremos mais para o Ramadã. Mas quando nós vamos lá para o Ramadã,
nós encontramos maior afluência no mês de Ramadã, acho eu, deve-se mais aos benefícios que tem o próprio mês. Né? Os benefícios que tem o próprio mês. É um mês abençoado por Allah subhanahu wa ta'ala. É um mês de, como dizem, um mês de jackpot, um mês de bônus, que quando você faz uma ação, a ação é multiplicada. Né? Então algumas pessoas apreciam as suas ações nesse contexto, mas algumas apreciam nessas ações pela influência de outras pessoas, ou por imitar-se. Para ele acaba sendo vergonha não jejuar enquanto o vizinho está de jejum, Está de jejum. ou a comunidade dele está de jejum. Sente-se vergonha, mas na definição do hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que Allah subhanahu wa ta'ala diz que todas as ações que o ser humano pratica, todas elas, Allah subhanahu wa ta'ala já determinou as suas recompensas. Que quem praticar isso, a sua recompensa é esta, quem praticar isso, a sua recompensa é aquela. Mas, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala do jejum, ele diz que o jejum que irá recompensar é Allah subhanahu wa ta'ala. Somente Allah conhece o real valor do jejum. E por que Allah subhanahu wa ta'ala que usou este termo que as-sawmu li wa ana ajzi'u bihi? O jejum é para mim e só eu sei como recompensar. Quando nós vamos no masjid praticar o salat, quanta gente estão a ver nós no salat? Muita gente estão parados lá no saf a nos observar. Até se você falhar no salat, depois do salat alguém vai te aproximar, dizer, irmão, o salat não é assim. Né? Quando a pessoa vai pagar zakat, há muita gente está a olhar ela e naquele exato momento ele, ao pagar, incentiva os outros ricos também a pagarem. Que não, nós temos que pagar. Imagina se aquele rico não está no meu patamar, ele está a pagar e eu estou acima dele. Por que eu não devo também? Porque eu não devo também. Ele também paga. Né? Quando as pessoas vão fazer hajj, todo mundo está a ver que não, ele está a fazer hajj. Mas quem de nós tem a certeza que o seu irmão, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai está de jejum? Quem tem certeza? Ninguém. Quem tem certeza do nosso jejum é só Allah. É só Allah. Por quê? Porque o jejum aqui não é só simplesmente ficar sem comer e beber. Há pessoas que estão a comer no mês de Ramadã, comem, bebem de dia, mas ninguém lá vai saber. Quem sabe lá o que acontece dentro de casa? Alguém come dentro de casa, limpa a boca, sai fora. Quem vai saber? Ninguém. Só o fato dele ser muçulmano, as pessoas vão pensar que ele está de jejum. E no masjid, quando chegamos no masjid, encontramos maior afluência de pessoas, adultas até, crianças, e todos sentados lá para o iftar. A nossa percepção naquele momento é que esses todos jejuaram. Mas quantos mesmo na verdade estão lá? Jejuaram. Talvez perante Allah, dos 100 ou 50 que estão lá, 2 ou 3 é que de verdade ganharam o jejum naquele dia. E trata-se também aqui assunto do salat. Né? Eu tenho visto muitas publicações a respeito do tal, né? E muitas das vezes quando nós fazemos uma certa publicação é sempre importante esclarecer as pessoas. Por isso eu aqui trouxe aqui um livro, At-Targhib wa At-Tarhib. At-Targhib wa At-Tarhib quer dizer incentivar a pessoa a praticar uma ação e repreender a pessoa quando pratica uma má ação. Quer dizer, incentivar o bem e repreender o mal. Sempre quando em outras palavras, ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ordenar o bem e impedir o mal. Quando nós optamos por ordenar o bem e impedir o mal, temos que trazer provas conclusivas, provas palpáveis, que alguém, quando sentar, ele vai estar convicto que de verdade isso que eu estou a fazer é errado ou isso que eu estou a fazer é certo. Por aí. E sendo assim, são duas leis aqui que temos do jejum, é uma lei, uma ordem alcorânica e pilar do Islã. O salat também é uma lei. é uma lei, sim. É o segundo pilar.
será que uma tem a ver com outra? Ou praticando uma, não fazendo outra, a repercussão do pecado vem acumulado ou vem separado? É assim, quando falamos do jejum e do salat, nós temos que perceber, estamos a falar de dois temas totalmente diferentes, com definições diferentes, com a forma da prática diferente. Conceitos diferentes. Conceitos diferentes, tudo é diferente em ambos. Mas aqui temos a primeira coisa que nós temos que perceber, que o salat não depende do jejum, nem pouco. A sua validade. O jejum depende do salat. Não para que Allah subhanahu wa ta'ala possa aceitar o seu jejum, porque como ação você vai ter a recompensa que você praticou. Do tal jejum. Do tal jejum você vai ter. Em função da lei do Corão, onde diz وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Ok. Quem praticar uma boa ação, mesmo que ela seja tão ínfima, tão pequena na medida de um átomo, ele vai encontrar. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah subhanahu wa ta'ala nunca altera. Não precisa fazer descontos aí, reajustes. Sim, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Temam no dia em que vocês todos sereis apresentados diante de Allah. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. Cada alma será recompensada daquilo que ele fez. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Ninguém será injustiçado. Então, aqui, o fato dele jejuar, ele é muçulmano, o fato dele jejuar, ele tem aquela recompensa. Se ele jejuou de acordo com as regras do jejum, como deve ser estabelecido o jejum, ele tem a recompensa do jejum. Mas, como ele saborear, usufruir daquela recompensa? Este que é o problema. É que nem ter um dinheiro no banco. Sim. Sem cartão para levantar. Sim, por exemplo, há pessoas que têm muito dinheiro. Eles são ricos, são milionários, têm dinheiro. Mas, quando vai no banco, o banco congelou o dinheiro dele. Por causa de uma coisa que ele praticou. Mas o dinheiro dele está lá. Ele sabe que o dinheiro está lá. Mas algo que está a impedir para ele poder fazer o uso daquele valor. Por isso que o dinheiro dele está congelado. É o jejum. O jejum, como ação praticada, você tem recompensa. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Uma boa ação equivale a 10. Ele, como boa ação, já tem a recompensa. Mas como ele usufruir desta recompensa? Porque lá já está escrito que ele jejuou e Allah recompensou. Então, como ele usufruir da recompensa, aqui já é onde que entra o salat. Razão pela qual estamos a ver que alguma coisa completa a outra, que é o salat e tarawih. Sim. Será que quem não faz tarawih compromete o jejum? O salat e tarawih é facultativo. É um salat nafil que cada muçulmano tem que se dar esse direito de fazer o tal. É o único mês que a pessoa pode ter esta sorte de escutar todo o Corão, né? Como se diz, se você não consegue, ao mínimo, não consegue recitar o Corão no mês de Ramadã, ao mínimo vai escutar no masjid, né? Há pessoas que fazem salat tarawih nas suas casas, né? Com a sua família. Mas quando estamos a falar aqui do salat, o salat tarawih é sunnat, que as pessoas têm que praticar. É daqueles sunnat que, se ninguém praticar na comunidade, então há um problema. Pelo menos 2, 3 pessoas têm que praticar o salat tarawih no masjid. Isto beneficia a todos. Sim, beneficia. Que estão em volta. Sim, estão em volta. Estaríamos a dizer aqui do fora de Kifaya. Fora de Kifaya, sim. Tem a mesma relevância. Tem a mesma relevância. Agora, se estamos a falar aqui do salat, só para não fugirmos, o jejum não é jejum completo enquanto não estiver composta ou acompanhado pelos salats. Não é isso? Claro que não é um jejum completo. O que torna ele completo, quando que a coisa é completa, é quando você, depois de fazê-la, você tem o direito... Tem que aproximar Allah subhanahu wa ta'ala. Aproximar porque... E a melhor via de aproximar Allah é no salat. É no salat.
É que nem você é um bom trabalhador, já registrou, mas tu não marcas livro de ponto. Não marca livro de ponto. O que te diz que estás presente, estás com o livro de ponto Sim. já assinado. Já é assinado. E aqui quando Allah diz que assomo li wa ana ajzi bihi, ele quer comunicar Sim. com a entidade, com a pessoa que está. deixou de comer e beber para seu agrado. E no único lugar de comunicar-se com ele é no Salah. É no salat. Por isso Ok. que aqui, como falei antes, a pessoa praticando o seu jejum, não fez seu fajr, não fez seu duhur, não fez seu asar, não fez seu maghrib, não fez seu isha. O jejum daquele dia, se ele fez devidamente, é aceito perante Allah. Allah carimbou como se ele tivesse jejuado naquele dia e recompensou. Mas nós temos que perceber, naquele hadith, que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que no Jannat há uma porta para os jejuadores. Quando fala no Jannat, é dentro do Jannat. Como uma pessoa entrar nesta porta do jejuador? Isso nós temos que fazer perceber as pessoas. Porque para entrar no Jannat Sim, tem um compartimento sim, tem compartimento para os para o jejuadores. jejuador. Mas para entrar no Jannat, Há condições para entrar. que é o Salat. Sim, onde dissemos a Salat Imaduddin, Sim. faman akama fakad akama din, Fakad. wa man taraka fakad adama din. sim. Então, é por aí. A pessoa pode se contentar que eu estou a fazer o jejum e eu acredito que Allah subhanahu wa ta'ala vai recompensar a mim. Claro que Allah subhanahu wa ta'ala vai recompensar, mas como você usufruir daquela recompensa, você só vai usufruir quando você adquirir o A passaporte. satisfação de Allah, O passaporte para você entrar no Jannat. E o único passaporte para você entrar no Jannat é o Salat. Por É isso o que Salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no hadith diz lá: Miftahul Jannah as-Salat. A chave do Jannat é Salat. Quando as pessoas, no Surat Mudaththir, Allah subhanahu wa ta'ala refere-se quando as pessoas, algumas pessoas estarem no Jannat e a outras estarem no Jahannam, as que estarem no Jannat vão perguntar aos seus amigos que eles conheciam. Por exemplo, esses nossos amigos que nós conhecemos, pagam zakat, fazem hajj, jejuam, mas no dia de Qiyamah nós vamos nos deparar, alguns amigos vão nos ver, nós talvez nós estamos no Jahannam, praticávamos aqui jejum, vão nos perguntar, irmão, o que se passa? sempre estávamos juntos. Sim, estávamos juntos a fazer jejum sempre, a dar sadaqa, a pagar zakat, fazer hajj. Hoje como que estás aí? Então a única reclamação que a pessoa vai ter, lam nakum minal musallin. Nós não fazíamos salat. Jejuava? Sim, jejuava. Pagava zakat? Sim, pagava. Fazia hajj? Sim, fazia. Dava sadaqa? Sim, dava sadaqa. Mas o problema aqui, o maior problema é ele não praticava o salat. Então, antes de nós consertarmos a nossa situação do jejum, nós tínhamos que olhar para a situação do nosso salat. Olhar pela situação do Salah. Este é o que o Maulana nos acompanha aqui, nos aconselha aqui para o nosso irmão muçulmano. Aí, antes de você manter seu jejum como está firme, alhamdulillah, ouvimos de Maulana aqui a nos trazer aqui elementos fortes. Há alguns jejuam por maiores força, força de influência, força de vizinhança, da comunidade, mas existe uma coifa tão importante chamada o Salah. Então, antes de você pegar o jejum, é bom olhar pela parte do Salah, porque a parte do Salah vai te fazer toda a diferença. Esta recompensa está sobreposta, só estará no Jannat aquela pessoa que estiver a frequentar o seu Salah devidamente. Mas depois aqui outra coisa que não quero calar, Maulana, queremos falar sobre o Dua. Se não sei se é pertinente para falarmos um bocado aqui sobre o Dua. Como é que é o Dua também ligado ao jejum? Antes de nós irmos no Dua, eu gostaria de terminar um pouco o hadith aqui, que Rasulullah sallallahu. Há um ato que está, talvez as pessoas tenham isso na mente. Quando Allah subhanahu wa ta'ala fala aí nesse hadith, esse é um hadith Qudsi, uma parte é Qudsi, outra parte é Nabawi. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz assim, quando Allah subhanahu wa ta'ala termina falando que o jejum é para mim e eu só irei recompensar a pessoa que só eu conheço a recompensa, né? Depois Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ele diz, numa das partes do hadith, والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Eu juro por aquele que tem a alma de Muhammad sob seu controle,
que é Allah subhanahu wa ta'ala, que o hálito que sai da boca de um jejuador é mais agradável perante Allah subhanahu wa ta'ala que o aroma do misk. Há muitos irmãos que escutaram esse hadith e eles optam até acabar todo o mês de Ramadã sem escovar dente. À procura do tal misk. Sim. Porque o misk tem um chama-se o quê? Cheiro, hálito, genuíno. Tem uma aroma genuína, uma aroma muito atraente. Então também, você ficando 30 dias sem escovar, é bem possível, mas estão a agir corretamente essa diz? É correto isso? É por isso é sempre necessário a pessoa procurar esclarecimento, né? Uma das coisas que o Islã nos ensina é at-tuhur shatrul iman. A pureza faz parte do Islã, do Iman. Agora, se a pessoa não está escovada, não está a ficar puro. O hálito que está a confiar o cheiro do Jannah. Sim. O hálito que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a referir lá no hadith não é o da pessoa ficar sem escovar. Não, a pessoa tem que escovar. As pessoas usam pasta dentífera, alguns usam miswak. Tem que usar. Aqui, o hálito que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está a se referir é que normalmente, tratando-se de um jejuador, né, ele passa o dia inteiro sem comer, sem pôr nada na boca. Naturalmente, tem um hálito que sai da sua boca. Natural. Sim, um hálito natural que às vezes ele fica... Se ver muitas vezes, os jejuadores também não são daqueles que no meio do jejum, eles falam muito, ficam muito quietos. Então, por estar um tempo com a boca fechada, não estar a consumir nada, então tem um hálito natural que ele tira, mas não se refere aqui o hálito por ele não ter escovado os dentes. Então, os muçulmanos que talvez, porventura, haviam escutado este hadith e compreenderam o hadith de uma maneira, então é sempre necessário escovar os dentes. Acordam na hora do suhur, escovem os dentes e depois do iftar também escovem os dentes. Isso é importante. E indo ao dua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: existem 3 tipos de dua, 3 momentos de dua que Allah subhanahu wa ta'ala aceita no momento, né? Que não há barreira, não há impedimento para o seu dua. Temos vários irmãos, chega aquela hora de fazer o iftar, estão mais preocupados com a charança, as badias, os pães, as bananas, maçã. Eles não estão preocupados. Tâmara em companhia. Tâmara em companhia. Se ele ontem encontrou no iftar um prato cheio de badia, maçã, frutas aí, chamuça, e hoje não encontrou, fica chateado. Então hoje como me colocaram isso? O que está a acontecer aqui? Né? Então ele não fica preocupado com o dua. É muito importante que quando se aproxima a hora do iftar, a pessoa fazer o dua. E também aqui eu já havia esclarecido que o dua aqui não é simplesmente que seja em árabe. Não. O dua pode ser feito em qualquer dialeto, em qualquer língua. Nós temos este direito de fazer o dua. O único momento que não é usado para fazer em qualquer dialeto só é dentro do salat. Quando está a fazer salat, é tudo árabe. Então, se não sabe, é melhor ficar quieto. Né? Tudo é árabe. Então, fora do salat, qualquer dua é feito em qualquer língua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, primeiro, aquela pessoa que está a jejuar, chegou quase na hora de iftar, ele faz dua, né? E Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os pecados dele que ele terá cometido ao longo do dia. E quando falamos aqui que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os pecados dele, refere-se aqui aos pecados menores, não aqueles pecados maiores, né? Pecados menores que facilmente Allah subhanahu wa ta'ala perdoa a pessoa. E aquela pessoa que foi injustiçada, o dua de um oprimido é muito pesado. Dua de um madluma. Sim, é muito pesado. E nós como muçulmanos
tínhamos que prestar muita atenção para isso. Aliás, algumas palavras bíblicas também vêm aí. Os humilhados serão exaltados. Sim, os humilhados serão exaltados. Serão exaltados. Então, falando no doar, nós vamos ter que abrir mesmo um programa, porque há muita gente que estão em contrapé sobre o doar. Há muita gente que diz que o doar não é fazível. Há outros que acusam os outros que não é fazível, quando talvez outros estão a ensinar a melhor formalidade, não é, de se fazer o doar como deve, e ele confunde como e de não. Então eu acho que vamos abrir um programa mesmo falar do doar. No próximo programa gostaríamos de ter um TPC aqui sobre o doar, porque o doar é muito importante. Afinal de contas, no jejum nós queremos o doar. Vai para o Hajj, tem que fazer o doar. Vai para dentro do Hajj, vamos no Makam Ibrahim, tem que fazer doar. Vai para, quando bebe água de Zamzam, tem que fazer doar. Quando vai para o Mina, tem que fazer o doar. Quando no Ramal Shaitan, faz o doar. Vai para Medina, Jannat al-Baqi, faz o doar. Então, talvez as pessoas que dizem que não se deve fazer, não há doar, não estão a dizer isso, que estão a explicar. Existem formalidades para poder-se fazer este doar. É deste critério que nós vamos no próximo programa mesmo avançar e cingindo neste Ramadã. Em que momento mesmo no iftar estamos a ouvir o nosso Maulana que nos interpretar, a dizer que não podemos estar aliados ou equivocados às badias, a hora em resumo, hora de lanche, hora de quebrar o jejum. Então, as badias podem comer qualquer dia, qualquer momento. Pode-se comer em qualquer momento, sim. Mas alguns minutos cruciais são mesmo momentos que temos que fazer o doa. Aliás, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. E depois, em outro lugar, diz: me peçam a mim, não é? E eu vou-vos astajibu lakum. Então, é aí onde nós vamos conversar sobre o doa. Por hoje, terminamos aqui. Já percebemos que seu jejum, sim, estás forte, alhamdulillah, mas não esqueça o seu salat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.